Olá, pessoal! Promessa é dívida. Prometi gravar esse vídeo hoje que é o 2, Polêmicas do Autismo 2. Se você não viu um, clique no link que está acima. É interessante ver os dois. Vamos lá. A de hoje é uma polêmica que eu conheço muito, que eu vejo que todo mundo está preocupado com isso, que é tratar autistas com, vamos dizer, terapias da psicanálise e terapias comportamentais. O que é melhor, né? Enfoque. Vamos pensar nisso, que é um enfoque. Porque com autista nunca é nada muito puro. Então vamos falar aí primeiro da psicanálise, dando uma pincelada, o que é psicanálise trabalhando com autista? A psicanálise de Freud não trabalhava com autista. Ela trabalhava com um ser humano melancólico, que chegava no consultório dele, falava da mãe, falava dos sonhos. E para Freud, um médico austríaco, não interessava se aquilo que o paciente estava falando era verdade. Ele encarava o sujeito como um ser simbólico. Então, o simbolismo daquilo que o cara estava falando para ele é que interessava. Ele trabalhava em cima do simbólico. E trabalhava em cima da palavra e trabalhava com o sujeito. Foco total. Vamos falar da comportamental. A comportamental é uma teoria, uma prática criada por uma pessoa muito diferente de Freud, Skinner, que era um psicólogo americano. Toda a teoria dele foi montada em termos de recompensa, comportamentos, modificação de comportamentos através dessas recompensas. Então, era muito focado nisso. Como que Skinner demonstrou isso para o mundo? Com cachorros. Então, eu me lembro, quando eu fiz psicologia, que a gente falava que o Skinner não trabalhava com gente, trabalhava com cachorro. E, na minha época, que eu formei em 1983, a comportamental era vista dessa forma. E a psicanálise estava em voga. Mas ninguém estava falando de autismo ainda, tá bom? Então vamos falar, de novo, na psicanálise, como que ela trabalha com o autismo. Porque, gente, como que eu ouço muito falar mal da psicanálise hoje? Por causa dessa ideia da psicanálise de Freud, que realmente não servia para um autista. Mas o psicanalista se modernizou. Eles estão fazendo muitos congressos, muitos estudos. Eles perceberam, graças a Deus, porque demorou, que a sociedade mudou, que ela tem pressa, que a gente consome demais, que a gente gosta muito de informação, que a minha mãe não me interessa. Meu sonho não me interessa. Interessa mais as coisas que estão acontecendo ali naquela hora, que é mais real. O psicanalista, com um sujeito que não seja autista, ele ainda faz uma coisa subjetivando aquelas informações. Mas com autista, zero subjetivo. Como que ela funciona? O psicanalista, primeira coisa, o psicanalista chama a mãe, o pai, a tia, para fazer uma entrevista inicial. Com um adulto que não é autista, o psicanálise não faz de jeito nenhum, porque aqueles indivíduos não interessam. Mas com o autista é assim. Ela chama, ela quer saber da realidade daquele indivíduo, ela quer saber das relações reais, porque, gente, vamos lá. Como que eu vou trabalhar com um autista, igual o meu, por exemplo, meu filho, Pedro Ivo, que é um autista severo, que não fala palavras. Como que eu vou trabalhar com ele deitado no divã e ele vai ficar me contando os sonhos dele? Como? Então, vou até contar um pedacinho aqui para ficar prático para vocês entenderem como começou as sessões de Pedro da psicanálise, porque ele é filho da psicanálise. A primeira entrevista fui eu que fiz com o psicanalista, o pai do Pedro já não morava com a gente, fiz só eu, depois eu e o Pedro, e eu contei coisas da vida cotidiana dele. E eu tinha um interesse que era muito importante. Eu queria que o Pedro sentasse, parasse, para me ouvir, para ver, para enxergar esse mundo real. Porque o que acontecia? Eu sabia que ele estava vendo, que ele estava ouvindo, mas ele não dava conta de focar naquilo
de uma forma mais tranquila. Aquilo tudo para ele era um caos. Ele via, ouvia, sentia, mas tudo era um caos. Então ele ficava o tempo todo rodando, correndo, era uma máquina de correr. Então, eu expliquei isso para ela, expliquei isso na frente dele. Falei assim, tem um foco, porque assim, com psicanálise comum a gente nunca faz essas coisas. E tinha uma outra coisa, que a psicanálise comum, você pode ficar anos fazendo análise. Isso eu gosto. As pessoas falam assim, porque a análise é muito cara, demora muito. Não é bem assim. É muito cara, antigamente era, hoje os psicanalistas aceitam acordos. E esse demora muito, depende de você. Porque é você que está lá, a terapia é sua. Então, é uma sessão só que você quer fazer? 2, 3, 4, 5 anos, 20 anos? Aí é você que vai mandar. Então, essa história de que a psicanálise demora muito, é lorota para porco dormir, porquinho roncando, tá bom? E então a sessão do Pedro começou dessa forma. Nas primeiras sessões, o Pedro entrava comigo. Eu entrava com ele, ficava lá uns 15 minutos, eu não ficava a sessão inteira. Ela ficava 1 hora com o Pedro, que geralmente com adultos, assim, é 30 minutos. Ela ficava 1 hora lá com ele e ela falava com ele sobre coisas que a gente conversava no telefone. Ela foi na escola dele, ela conheceu meu irmão, que era o padrinho dele. Então, a realidade valeu muito. E quem é que falava lá? Era ela. Como que o Pedro falava para ela? Com gestos, com caras. E olha, para vocês verem que coisa mais interessante, eu falei que eu tinha um foco. Eu acho que esse foco era interessante para o Pedro também, porque ele estava totalmente desorientado, muito incomodado. Esse foco de sentar e de achar um lugar que era dele, 2 meses. 2 meses a gente conseguiu que ele parasse de rodar, que ele escolhesse, por exemplo, na casa onde a gente morava, uma poltrona que ainda está até aqui em casa até hoje. Por quê? Porque aí virou o lugar dele dentro de casa. Ele tem essas coisas de ficar preso às rotinas, aos lugares. Então, essa poltrona, que parece com coisa comportamental, né? Rotinas. Essa poltrona virou o lugar dele, por exemplo, na sala de ver televisão. Ele tem uma cama no quarto dele, eu não posso deitar na cama dele. Então, essas coisas foi muito rápido. Por que a gente ficou mais? Primeiro, falei a questão do preço. Eu tinha um convênio que cobria as sessões. Então, não tinha problema de dinheiro. E depois, eu comecei a gostar muito das coisas que estavam acontecendo. Ele começou a desenvolver linguagens gestuais, de cara, de olhar, a demonstrar que estava entendendo as coisas, escutar a gente, rir da gente, chorar com a gente. E começou a demonstrar os sentimentos dele. Ele não falou, mas falou. Não falou com palavras em português, não é mesmo? E na comportamental, ela trabalha muito diversamente disso. Ela tem uma técnica que é focada no comportamento, né? Então, quando uma criancinha entra no consultório de um psicólogo, gente, eu estou falando psicólogo, mas vou dar só um apêndicezinho. Terapias psicanalísticas e comportamentais também podem estar na área da pedagogia, da fonoaudiologia, da musicoterapia, da arte-terapia, tanta coisa que pode ter foco, né? Não é, a gente pensa muito em psicologia, mas todas essas terapias que a gente trabalha com autistas, terapias ocupacionais, né? Podem usar essas teorias e usam, é o que a gente percebe, né? Então, a gente tem que ver isso aí. Essas terapias todas, né? Podem ser utilizadas com essas ferramentas, vamos dizer assim. A comportamental se utiliza mais dessas ferramentas em diversas áreas. O pessoal hoje trabalha muito focado, eles falam cognitivo comportamental. Não é meramente o cachorro que vai buscar um negócio que o cara mandou, o dono, e ganha biscoito. Não é assim. Eles trabalham com cognição, com frase em português, com rotinas, com verbalização, puxando a verbalização. Mas o que acontece na comportamental? Que é inverso da psicanálise. A comportamental não foca o sujeito, foca a sociedade, principalmente a família. Ela quer que aquele cara que esteja lá, aquele autista,
se manifeste socialmente, que não fique parecendo com um autista, que ele tenha capacidade de se comunicar, de fazer coisas igual a gente faz. Eu vou contar para vocês aqui um trechinho de um vídeo que eu assisti, que vai ficar bem claro essa coisa aí, que não era dentro do consultório de terapia, não. Tem um autista que já apareceu na televisão, é um cara já adulto. Ele não é de nível 1 nem de nível 3. Eu acho que ele está entre os dois e num 2 mais para 1. Ele toca, ele fez musicoterapia há muito tempo, é muito legal as coisas que ele toca, sabe? Da musicoterapia ele parou, passou para ser músico, que não é a mesma coisa, mas deu um impulso para ele. Esse cara, eu vi um vídeo dele com a mãe dele, dentro de casa, ele dobrando uma camiseta. Começou ele dobrando, e tudo que ele fazia estava errado. Tudo ela falava, não, vamos começar de novo? É assim, assim. E eu fiquei assistindo e pensei assim, gente, o cara é adulto, ele é músico, ele fala. Ele estava dobrando a camiseta do jeito dele, que já não é nem tão necessário para o meu gosto. Ele podia pendurar ela lá no cabide, deixar ela onde ele quisesse, porque ele é adulto, né? Mas já que ele estava dobrando, que a mãe observasse pelo menos a forma dele dobrar. É assim que comportamental trabalha. Eu já vi um outro vídeo de um menino pequenininho, que aí já era com uma terapeuta. Ou seja, ela... o comportamental trabalha tirando a identidade da pessoa, né? Sim, de uma certa forma, né? Porque a nossa identidade também é social, né, Ricardo? A gente tem que pensar que, por exemplo, eu não ligo desse negócio de dobrar a camiseta, de fazer cama de manhã. Eu não sou ligado nesse tipo de coisa. Eu fiz psicanálise há muitos anos, né? Então eu também tenho uma coisa assim, de dar muito pouca atenção para essas coisas. Mas como a sociedade dá muita atenção, e nós também temos identidade social, então alguma coisa, por exemplo, ele dobrar a camisa na casa da mãe dele, ele é um adulto, coisa e tal, ele tá na casa da mãe dele, quer dobrar uma camisa para pôr na gaveta, legal, que dobra do jeito dele, né? A identidade aí seria ele dobrar do jeito dele. E comportamental, ela corta esse barato. E eu já vi isso várias vezes em vídeos, eu já ouvi relatos, que sim, é impressionante, porque se você falar assim, eu ensinei meu filho a dobrar a camisa, né? Ou o terapeuta lá ensinou, mas se você vê nos vídeos como que eles trabalham, eu fiquei impressionada. Eu vi um vídeo de um menininho que a profissional, TO, estava ensinando ele a fazer a cama dele. Gente, camareiro de hotel não faz uma cama daquele jeito. E ela ia reclamando. Puxa lá. Ele já tinha posto a cama. De princípio, ele chegou e cobriu a cama. Colocou o travesseiro. Pra mim, tá bom. Não, mais 10 minutos de vídeo do menino puxando uma pontinha, puxando a outra. Eu falei, gente, que é isso? O menino tinha uns 5 anos, porque ele estava no auditório. Pessoalmente, eu vi o tamanho dele. 5, 4 anos. Eu falei, gente, não é possível. Isso aí não é humano, eu acho. Esse negócio que o Ricardo falou que tira a identidade é meio desumanizador. Inteligência artificial, não é não, gente? Hoje nós vamos ter robô em breve que fazem serviço doméstico. Eles vão fazer igual esse menininho lá, se não robô. Ele vai ter a inteligência artificial contando para ele passinho, né? Mas, gente, a gente tem que pensar que a gente é gente. Então, o que eu estou fazendo aqui já de uma vez, né? Vocês viram que assim, eu falei da psicanálise, não critiquei, nem também floreei muito ela, né? O comportamental eu já critiquei. Porque a verdade é que eu gosto muito mais da linha psicanalítica. Porque, mesmo quando o cliente, o paciente é autista, ela está focando o sujeito. Só que é um sujeito autista. Um sujeito que a realidade importa muito para ele, que o sonho às vezes não aparece. Meu filho nunca contou sonho pra gente. Existem sonhos? Não sei. Mas ele chega no consultório da psicóloga, ou da TO, ou da fono, ele chega aqui em casa com caras e bocas. Ele escolhe o lugar que ele quer sentar. Quer dizer, esses gestos que a gente deixou ele fazer por conta própria. Ser ele. Eu achei muito importante. Esse vídeo que eu falei, do rapaz adulto, que a criança, eu ainda fiquei meio assim, sabe? Mas o adulto me doeu muito ver que ele estava dobrando a camisa e não podia ser do jeito que ele queria. Então, assim,
autista já é meio robô às vezes. Eles têm gestos estereotipados. Então, você reforça isso. Essa pessoa, eu vi no vídeo, ela tem uns gestos estereotipados, mesmo quando ele está tocando, que é interessante. E que isso vem, pro meu ver, da comportamental. Eu não conheci a pessoa antes, né? Não conheci ele pequenininho, e eu não gosto disso. Não gosto. Juro para vocês, não concordo. Agora, é interessante fazer comportamental? É. Às vezes, a mãe, o pai, a família não tem um convênio, temos que pensar realisticamente, financeiramente, que banque uma psicoterapia psicanalítica, ela não está nos postos de saúde. Então, ela é mais elitista, ela está tentando não ser. Eu tenho um grande amigo que é psicanalista, desses assim que não abre mão, que está no posto de saúde lá de Contagem. Então, já está começando a aparecer, mas é raro. Então, eu não vou falar que você não faça comportamental e aí você não tem como fazer nada, né? A comportamental, ela ajuda nas rotinas, ajuda o menino também a se concentrar mais, igual eu falei que o Pedro ficava rodando. A comportamental também reforça isso, dele se encontrar num lugar, reforça num lugar que o outro é que manda, geralmente, mas ajuda a gente. Porque, gente, ficar autista rodopiando, que nem um periquito na serra, não tem jeito. A gente fala assim, autismo não tem cura. Não tem. Mas o que a gente tem que procurar fazer? É favorecer ao autista se encaixar um pouco mais nesse mundo nosso com essas formas terapêuticas que eu estou falando. Agora, hoje em dia, o pessoal denigre muito a psicanálise por causa, primeiro, desse início dela, que ela já foi iniciada lá com Freud, menos popularmente. Os clientes de Freud eram pessoas de classe social alta. Skinner tratou de um sistema comportamental de trabalho que é mais popular. Além de tudo, ele era americano, Freud era austríaco. Olha para vocês verem a diferença até das personagens. Então, a comportamental ela fica mais fácil de você inserir na escola, porque a pedagogia é muito comportamental. Hoje o pessoal já está começando a ver que ser lúdico, ser interativo, ser mais psicanalítico, também é interessante. Mas, nos nossos primórdios, psicologia e pedagogia era régua na mão se você não acertava, não era assim? Então, comportamental se encaixou em coisas mais práticas. Essa coisa da nossa correria de vida, do nosso consumo, é americano. Então, a comportamental vai encaixar nesse buraco aí, né? Então, fica aí, né, para vocês isso aí. E eu quero fazer só um adendozinho, porque eu falei da musicoterapia, e falei pouco dela, eu falo pouco dela, e eu acho ela muito psicanalítica para o meu gosto. Principalmente quando o musicoterapeuta começa a trabalhar com um menino pequeno. Porque a musicoterapia não é aula de música. A aula de música, até Ricardo pode falar melhor comigo, mas é meio comportamental. Você tem que ensinar posições, né? Uhum. É mais comportamental. Mas é claro que o professor pode ter uma visão psicanalítica. E aí, essa parte aí da musicoterapia é muito interessante, porque ela é psicanalítica, porque o som que o cliente faz é utilizado para o musicoterapeuta desenvolver o trabalho dele. Então, eu acho muito interessante a gente lembrar aqui. Gente, espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem desse assunto, que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam. E também, vejam o vídeo 1. É mais fácil de entender o vídeo 1, tá? Ele é mais simples. Mas uma coisa cruza muito com a outra. Beleza? Beijo, beijo.